Um dia, perto do Natal, recebeu um aerograma em que o filho falava da proximidade do regresso. Ele acreditou que esse regresso era imediato e percorreu Lisboa inteira à procura de António. Um dia antes do Natal, eu fui para o aeroporto, onde ia saber qual eram os aviões que vinham e de onde vinham e isto tudo. E fui para o aeroporto à espera dele, mas depois não o vi chegar. Não o vi chegar, meteu-se-me na cabeça aquele que tinha vindo mutilado, que tinha vindo doente, cabeça partida, que me ouvia chegar tantos assim. Fui para o Hospital da Estrela, à procura dele. Fui para outro hospital, sem ser o da Estrela, que agora não me lembro qual hospital era, mas fui para lá à procura dele. Andei por lá quase o dia todo à procura dele. E depois é que me convenci que realmente ele não veio. E depois cheguei a casa e pedi à minha filha para me escrever um aerograma para lá. E ela escreveu, de tal, para se lá chegou. Depois ele é que me mandou dizer: oh mãe, então mas você convenceu-se disso? Convenci, que minhas primeiras que eu buscar. Por acaso foi verdade. Hoje Maria ri-se da situação, mas na altura as coisas não eram tão evidentes e era fácil tomar desejos por fatos. Enquanto ela esperava na metrópole, António combatia, não tanto pela manutenção dos territórios portugueses, mas também pela própria sobrevivência. Numa das operações não conseguiu aguentar e foi-se abaixo. Foi a primeira operação. A primeira operação, as pessoas... Ninguém tinha a noção do que era aquilo. Eu andei ao carrachucho de três. Que eu queria me segurar em pé e os joelhos, eles chegaram-me tudo, tiraram-me tudo, cartucheira, rádio, saco, arma, tudo. Eu fiquei sem nada. Mesmo assim não me segurava em pé. Eles pegavam-me aqui e tal, segura-te lá em pé. E eu, segura-te em pé. E eu bem fazia força aqui nos joelhos, abaixo. As pernas ou a força da gravidade não o deixavam reagir. As ordens de um oficial evitaram que aquela crise de nervos tivesse consequências mais graves. Se eu não estava bom, eles também não estavam muito melhores. E depois disse não, eles pegam em mim e levam-me um bocado. E depois rebentam eles, ficamos dois rebentados. Em vez de um, dois. E a minha intenção, e cheguei a pedir, foi que me dessem arma e que fosse embora. Eu cheguei a pedir a arma, a minha intenção era tirar a bala que eu tinha no bolso, de abrir as latas de sumo e metê-la na câmara e pô-la aqui. Mas, graças a esse oficial, e ordenou que me levasse, pediu voluntários para me levar. Com a ajuda dos camaradas conseguiu continuar a missão, mas as surpresas ainda continuaram. Enquanto patrulhavam a zona, perderam-se e não conseguiam encontrar o caminho de regresso ao quartel. A solução foi dividirem-se em grupos para tentar encontrar a picada. Numa das inspeções ao terreno, António ficou com mais 3 soldados e viu ao longe um negro aproximar-se. Alertou os camaradas e permaneceu com o dedo no gatilho, à espera do momento em que teria de disparar. Mas não teve de o fazer. O homem negro que se aproximava era um dos camaradas cabo-verdianos. Eu podia-lhe ter feito fogo para longe, mas ia assustá-lo e não ia adiantar nada. Então esperei, tive a calma, tive o bom senso de ter a calma suficiente para o reconhecer. E o morro era um pouco arredondado, ele meteu-se ao pé do morro, eu deixei de o ver. Eu recomendei aos outros meus colegas para estar com atenção, não fosse ele dar a volta e apanhar a gente por trás. Quanto tal, ele começou a subir o morro, a subir, e eu comecei a ver. Conforme ele ia subindo, eu comecei a ver.
Eu era para lhe fazer fogo, tive o dedo no gatilho. E tive a calma suficiente de o reconhecer. António diz que nunca se teria perdoado se tivesse morto aquele homem. Na companhia morreram 2 soldados, um devido a uma mina e o outro de um disparo numa emboscada. António tentava não pensar muito na morte, mas sabia que em qualquer momento poderia ser o próximo. A gente está sempre a pensar que hoje vê-lo, amanhã vê junto. A gente está sempre a pensar nisso. Embora a gente não pensasse muito, talvez, com os compromissos que lá desce, a gente não via muito, às vezes, o perigo, a situação de perigo. Eram os compromissos amarelos que lhe davam lá, eu julgo que aquilo que era para tirar um pouco o medo. Eu julgo que aquilo que era para tirar um pouco o medo. Porque a gente, quando saía, nunca ia pensar, vou morrer, não é? Mas se fulano morreu, foi ele. Pode-me calhar a mim. Esse era o medo que a mãe e namorada, hoje mulher do António, também sentiam a milhares de quilómetros de distância. Que lhe pudesse acontecer alguma coisa. Mas António regressou. O cais de Alcântara foi então um ponto de chegada. Circunstâncias da vida levaram o casal a morar no norte. Maria, a mãe de António, continua a viver em Lisboa. Os 2 anos de guerra não os afastaram, e os quilómetros que separam a capital e cabeceiras de Basto também não o fazem. Mas agora também não há uma guerra no meio, e quando as saudades apertam, podem ver-se e fazer piqueniques. Rui Bento Antunes conserva nestas folhas todos os dados referentes ao batalhão em que fez a comissão em Angola. Antes de ser mobilizado, trabalhava como professor durante o dia e à noite continuava os estudos. Não partilhava as ideias da continuação da presença portuguesa nas colónias africanas, mas também não teve alternativa para fugir ao conflito. O pai sofria de uma doença grave, pelo que o Rui receava fugir para o estrangeiro e não voltar a vê-lo. Não sabia que, indo para o ultramar, também não o voltaria a ver. Quando embarcamos no Vera Cruz, e agora o embarque, eu vejo pela última vez o meu pai morreu em julho de 69, quando eu estava em Angola. O que é engraçado é que quando eu embarco, e o sentimento que nós tínhamos no Vera Cruz era de que íamos para a Guiné. E quando passámos a Ilha da Madeira e que o barco se afastou para dentro do Atlântico, aí tivemos a confirmação que não íamos para a Guiné. E quando passámos o Equador, ainda já mais a sul e já junto a São Tomé, aí é que não há dúvida. Mas enquanto não passámos a zona da Guiné, nós tínhamos a sensação de que íamos para a Guiné. Porque naquela altura... Tem nada a ver com o que tinha na metrópole. Eu já tinha estudado e fui confirmar, aqui na parte norte da Terra, a Lua, quando está em quarto crescente, tem a forma de um D. Quando está em quarto minguante, tem a forma de um C. Lá embaixo é o contrário. Isto é engraçado, você brincou com as contradições, porque realmente sair daqui e ver a Lua de uma maneira e lá vê-la de outra, o sistema de orientação. Nós ficámos numa zona onde víamos as constelações, que era a Polar Norte, que era o Cruzeiro. Iriam enfrentar ao longo dos 24 meses de comissão. Para melhor ultrapassarem as dificuldades, os militares acabavam por se unir e formar um todo, onde cada um se sentia mais protegido e menos vulnerável. Penso que nós, na guerra, conseguimos utilizar muito este chavão. Era termos a nossa ligação militar, que ela desfazia-se assim que chegavam as questões humanas, nós logo assim estávamos perfeitamente à vontade. Num ambiente tão denso, qualquer aspecto positivo era motivo de alegria. Receber uma carta, voltar de uma operação ou até a chegada de um pacote com comida eram razões mais do que suficientes para fazer uma festa. Mas na guerra, a alegria não durava muito. A qualquer momento podiam ser chamados para voltar a sair numa operação. Tu e tu, amanhã às 4 da manhã arrancam. Para onde não sabemos. Eu vou para uma operação, eu vou fazer o revis, eu não sei se volto. Porque a questão de não estar em guerra, aquela guerra que é saber que vai ali que leva outro, não. Nós saímos, nunca sabíamos o que é que ia acontecer. Isto era horroroso. Fazer isto e regressarmos todos
cada um de nós, quando chegava, havia... Cavalaria 4 é uma das unidades mais emblemáticas do país. Por ela passaram nomes como Mozinho de Albuquerque, o Marquês de Sá da Bandeira e Spínola. Nos anos 60, Carlos Barata era militante de esquerda. Quando veio do ultramar, passou a defensor dos direitos dos ex-combatentes. José Manuel Parreira foi ferido em combate. Passou 3 anos no hospital e foi reformado como defensor. 13, 12, 11... 6 anos. Sento que vou abrir a porta do carro para sair. Levo um tiro nesta mão. Ficou completamente desfeita. Sinto que me protejo com esta mão, levo um tiro aqui. Olho para a minha perna, já não a vejo. Vejo o camuflado aberto assim, com um buraco daqui a aqui. Já tinha levado 2 tiros aqui. E aqui foi, pronto, isto é o final da minha carreira, o final aqui. Não pensei mais isto. O sangue corria-me por tudo quanto era assim. Tinha umas barbazitas. É assim que José Manuel Parreira recorda os momentos mais difíceis do dia mais negro da vida dele. Estávamos em novembro de 1966. Na segunda comissão que cumpriu, José Manuel estava colocado na zona de Cabinda, em Angola. Pouco antes de ser ferido, tinha decidido ir a uma povoação próxima para comprar alimentos. Viajava com 5 camaradas. Durante o caminho, um negro pediu-lhes boleia e eles deram-lhe. Não podiam imaginar que quando regressassem seriam emboscados precisamente no mesmo sítio. Saímos daquele povo feito aquilo que se chama o batismo. Entre aquela primeira missão na Guiné e a emboscada em Angola, José Manuel participou em 44 operações. Sempre que ia para a mata, José Manuel sentia o perigo, mas nunca imaginou que as balas o pudessem atingir. Naquela tarde, em plena picada, enquanto tentava sair do jipe e sentia o chumbo a entrar no corpo, não teve tempo para pensar que desta vez era ele quem estava a ser alvejado pelas balas. O sangue era mais que muito, e o jipe parou. Parou, não vi mais ninguém. Fiquei, o Rodrigues foi-se embora. Porque pensou que podia pedir socorro. Estávamos a 16, 17 quilómetros do posto. Eu fiquei. Fiquei e foi a luta mais feroz da minha vida. Foram 12 horas que eu lá fiquei sozinho. Quando me apercebo que morro, que vou morrer mesmo ali, é quando começo a sentir os motores e começo a ouvir falar. E há uma altura qualquer que eu ouço, Malferes, não sei quem, uma palavra qualquer. E eu disse, se não for agora já não é mais nunca, que eu já não aguento. E entretanto não sei onde é que foi buscar. Gostava de poder ter um documento sobre os combatentes do ultramar em sua casa? Agora chegou a oportunidade de conseguir um livro. E na altura a esquerda, como sabem, eram comunistas, sem o ser muitas das vezes. Ideologicamente eu não tinha nada a ver com a guerra do ultramar. Ainda hoje defendo que, efetivamente, nós não fomos defender a pátria, porque a pátria é este sítio onde a gente vive, não é necessariamente África, não é necessariamente Moçambique. Com convicções de esquerda, a guerra do ultramar era uma obrigação difícil de assumir, mas enquanto lá esteve, tentou fazer um bom trabalho. Eu estou aqui porque fui obrigado, e como fui obrigado, vou tentar cumprir o melhor possível